Oremos, irmãos. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor nos deu oportunidade, Pai. E o Senhor nos trouxe até aqui, a tua casa, como um corpo de Cristo, para adorar o teu santo nome e aprender mais de ti, ó Pai. Sê conosco, Senhor. Abra os nossos corações e nos dê entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje... Adriano, só baixa um pouco o retorno para mim, por favor. Está um pouco alto para mim. Continuando, então, nossa revista, Certas Ideias e Suas Consequências. Hoje nós vamos tratar da nossa quarta lição, que é sobre o existencialismo, a insana busca por liberdade e autonomia. Mas antes de nós entrarmos na nossa lição, como nós temos o costume, vamos fazer um resumo do que nós já vimos até o dia de hoje. Então, na nossa primeira aula sobre o agnosticismo, nós vimos que hoje, nos dias de hoje, existem muitas pessoas que não ficam satisfeitas com as respostas da existência de Deus e, por isso, elas preferem falar que Deus não existe. Um pouco mais, aumenta, por favor, que agora ficou 0. Que as pessoas não ficam satisfeitas pelas respostas da existência de Deus, então, por isso, elas preferem falar que Deus não existe, ou que não que Deus não existe, mas que ele não se pode conhecer. Então, não pode fazer uma afirmação que Deus existe ou que Deus não existe. Nós vimos que essas pessoas estão erradas, porque as evidências da existência de Deus, elas estão claras, tanto na revelação, que é a Escritura, quanto também na revelação, que é a natureza, na criação de Deus. Na nossa segunda lição, o ateísmo, nós tratamos daqueles que são ateus. E nisso nós fizemos uma distinção muito importante, pois o ateu não é só aquele que diz que não há Deus, mas sim todo aquele que vive de uma maneira como se Deus não existisse. Então nós vimos sobre o ateu praticante e o ateu teórico, e como ambos estão errados. Vimos novamente as evidências da existência de Deus, e que nós não devemos apenas afirmar que Deus existe, mas viver da maneira como Ele quer que nós vivamos. Na nossa terceira lição, nós vimos sobre o espiritualismo da moda. Nós vimos um pouco mais sobre a diferença entre as espiritualidades que estão sendo pregadas dentro das igrejas nos dias de hoje e a verdadeira espiritualidade que é guiada pela palavra de Deus, a Bíblia. Mas na nossa lição de hoje, nós estaremos tratando sobre o existencialismo. Nós veremos que o existencialismo, esse pensamento é uma filosofia cética, segundo a qual só após nós existirmos que nós podemos decidir o que nós desejamos ser. Enquanto a Bíblia nos ensina que Deus nos criou como somos, segundo os seus planos eternos. Além disso, o existencialismo, ele nos afasta de Deus e nos prende a nós mesmos. Essa lição nos é importante porque ela nos lembra que nós somos criados com uma origem gloriosa e proposital. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e isso nos dá sentido de existir e de ser. Essa lição vai nos despertar para nós sermos o que Deus quer que nós sejamos, desde a criação até a redenção. Mas para entrar na nossa lição no dia de hoje, irmãos, convido-os a abrirem Gênesis capítulo 1. Vai ser o nosso texto base. Gênesis capítulo 1. Eu vou ler, peço que os irmãos acompanhem. Diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sob o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus os firmamentos céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez.
A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relva, ervas que deem sementes, e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiro nos firmamentos dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E as colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos, e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo a sua espécie, e todas as aves segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse Deus também: produza a terra seres viventes conforme as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. Fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, no sexto dia. Esse vai ser o texto que nós... Desculpe, irmãos. Esse vai ser o texto que nós vamos trabalhar hoje. Mas, irmãos, há quem pense que filosofia é uma questão muito difícil, ou até mesmo inútil. Porém, irmãos, esse não é o melhor tipo de pensamento para se ter. Como diz o título do livro de Richard Weaver, as ideias têm consequências. E no final, não são apenas os filósofos que são afetados por elas, mas sim toda a sociedade. Algumas pessoas revelam surpresa com o homem do nosso tempo, com o quão longe estão dispostos a ir para realizar os seus desejos. Você já parou para pensar sobre como as pessoas se relacionam com a realidade, como se tudo o que existisse fossem para a sua satisfação individual? Nós estamos cansados de ouvir algumas frases como: não tá aí, irmãos. Você está cansado de ouvir frases como: seja você mesmo, faça o que está em seu coração, não desista dos seus sonhos, ou até mesmo você pode ser o que quiser. Essas frases são comuns nos nossos meios e nossos dias de hoje. Você já imaginou como seria viver num mundo em que elas fossem, de fato, levadas até as últimas consequências? Nós podemos lembrar do livro de Juízes, que nós estamos acompanhando, onde falava que não existia rei e cada um fazia o que era reto diante do seu olho.
Mas nós não precisamos ir tão longe, irmãos. Nós podemos olhar para a nossa sociedade nos dias de hoje. Mas a pergunta que fica é como nós chegamos até aqui? E aí eu gostaria, irmãos, de deixar 3 perguntas de início para você pensar enquanto nós passamos pela nossa lição de hoje. Para a gente pensar enquanto nós vemos e no final refletirmos um pouco mais. A primeira questão, irmãos, é: quem é você? Quem é você? A segunda, de onde você vem? E a terceira, para onde você está indo? Reflitam sobre isso, irmãos. Pensem nas suas respostas enquanto nós passamos pela nossa lição. Então, entrando um pouco mais sobre o existencialismo, vamos começar um pouco com uma história do existencialismo. Uma das ideias filosóficas mais influentes do nosso tempo é o existencialismo. Ela é uma corrente que nasceu no século XIX, mas ela se desenvolveu e popularizou no século XX. Ela trata de uma corrente complexa e relativamente plural. Os manuais de filosofia, normalmente distingue entre uma versão de existencialismo cristão, que é representada por Karl Jaspers e também pelo Søren Kierkegaard. Adriano, meu botão travou, vou pedir para você passar, por favor. Passa mais uma. Isso. Aí do lado, irmãos, é um retrato feito pelo irmão do Søren, dele mesmo. Esse último, o Søren Kierkegaard, ele tem uma história muito interessante que eu achei muito interessante e resolvi trazer para os irmãos. O Søren, o seu pai, ele traiu a sua mãe na sua infância, quando a mãe estava para morrer, com a empregada. E ele teve 7 filhos. E o seu pai, então, carregado pela culpa do seu pecado, da sua vida pecaminosa, ele fez com que os seus filhos todos tivessem uma formação religiosa muito rigorosa. Porém, mesmo assim, Kierkegaard, ele viveu uma vida de depravação muito grande. Até o momento em que ele teve uma crise na vida dele, ele rompeu o seu noivado com a sua noiva chamada Regina na época, e ele escreveu o seu primeiro livro chamado Éter. E ele trabalha nesse livro dele a encruzilhada em que ele estava vivendo na sua vida naquele momento. Ele trata de como ele viveria, se ele voltaria para uma vida de depravação com a vida que ele viveu, ou se ele ia buscar com ardor uma vida de integridade espiritual. Nós somos levados a crer que ele buscou esse último, pois ele se tornou um teólogo e escreveu vários livros na filosofia cristã. Mas também, irmãos, tem a filosofia ateísta, o existencialismo ateísta. Aí, Adriano, passa para mim, por favor, pode passar pode passar tudo até o final desse slide, porque para evitar de ficar pedindo você tudo. Mais um. Isso, obrigado. A versão do existencialismo ateísta, elas são representadas pelos maiores nomes nessa corrente, é o do Martin Heidegger e do Jean-Paul Sartre. Sartre vai ser o que nós vamos mais trabalhar no dia de hoje. Ele foi um filósofo francês, ele estudou com o Heidegger, aí essa foto é uma das fotos de Sartre. E alguns fatos interessantes sobre a vida de Sartre: ele engajou ativamente com a resistência francesa durante a Segunda Guerra Mundial, e ele foi preso pelos alemães por isso, mas durante seu período de prisão ele continuou estudando Heidegger. A sua filosofia também ela foi muito influenciada pelo marxismo, e ele também ganhou um prêmio Nobel de literatura, porém ele recusou o seu prêmio Nobel. Ele falou que se ele aceitasse aquele prêmio Nobel, ele se tornaria uma instituição e ele não queria aquilo. Ele também foi casado, ou melhor dizendo, ele tinha um contrato de relacionamento com uma outra escritora francesa muito famosa, que é a Simone de Beauvoir, que infelizmente é uma das referências aí que nós temos de filosofia. Mas uma das frases mais conhecidas de Sartre, irmãos, é essa que está aí. A existência precede a essência. Nós trataremos disso mais a fundo na nossa lição. O existencialismo ateu, irmãos, foi o que tornou mais influente na nossa cultura. E é ele que nós vamos tratar aqui.
Apesar de haver essa divisão entre o existencialismo cristão e o ateu, nós trataremos apenas do ateu. O existencialismo ele nasceu como uma reação a uma filosofia anterior chamada mecanicista. Mais especificamente, ele nasceu como uma reação ao impacto dessa mentalidade sobre a compreensão da natureza humana. Essa ideia mecanicista, ela tinha uma ideia de que nós vivemos num universo mecânico e fechado, e fez com que, pouco a pouco, o homem passasse a ser tratado como uma máquina, como se nós fôssemos apenas um emaranhado de relações físico-químicas e, ao final, desprovido de uma das suas virtudes mais nobres e desejadas, a liberdade. Os primeiros existencialistas, eles perceberam que isso estava acontecendo. E ficou muito evidente isso na primeira metade do século XX, onde o projeto mecanicista ele fracassou. E como nós podemos ver que ele fracassou? A partir dos acontecimentos históricos da primeira metade do século XX. As duas guerras mundiais, o Holocausto, o alastramento da fome e da miséria. Então, o existencialismo ele despontou como uma resposta por excelência. Por essa razão, os existencialistas frequentemente definem as suas ideias como humanistas também. Com isso, eles tentam resgatar a dignidade humana que estava sendo perdida pela filosofia mecanicista. Uma das principais obras do Sartre recebeu o título de O Existencialismo é um Humanismo. Agora, irmãos, é importante saber que, embora ele possa estar certo no diagnóstico que o homem estava sendo tratado como uma máquina, o prognóstico, ou seja, a resposta que o existencialismo oferece, ela é tão danosa quanto a mentalidade que ela tentava combater. A tentativa de garantir a nossa liberdade, sem levar em conta o ensino da revelação de Deus, elevou o homem a um status de supremacia sobre si mesmo e sobre a realidade. Então, nós podemos resumir da seguinte forma, irmãos. Se no mecanicismo moderno o homem é tratado como máquina, no existencialismo, ele passou a ser tratado como Deus. Passamos, então, para o nosso próximo ponto, irmãos. A principal defesa do existencialismo. Claro. Uhum. Sim. Então, isso tem tudo a ver com o socialismo. Sim. Diziam que o patrão é ruim e nós somos os operários. Sim. Então, é uma maneira também revolucionária de se contrapor contra os patrões. Sim. Isso é a linguagem puramente marxista. Sim. O existencialismo ele é marxista. Sim, foi extremamente influenciado. Não tem como fugir disso. Sim. E você vai se revoltar quando a sua existência contra esse regime do patronato. Exatamente. É porque é um ponto do existencialismo é exatamente isso. A busca pela autonomia. É a busca por você viver. A gente vai tratar mais disso, mas é exatamente isso. É a busca pela autonomia. Eu vou viver minha vida da maneira que eu quero, do jeito que eu quero, sem prestar contas a ninguém. É exatamente isso. Irmãos, a tese principal do existencialismo, ela costuma ser apresentada na seguinte máxima. Adriano, pode passar, por favor? Só não mostra a imagem ainda. Isso, pode deixar esses dois, por favor. Obrigado. A existência precede a essência. Ao longo da história da filosofia, irmãos, o entendimento tradicional havia sido de que antes as coisas existiam concretamente, então antes das coisas reais existirem, elas existiam numa dimensão anterior. E ela poderia ser tanto de um universo impessoal, ela poderia tanto existir de um universo pessoal, como acreditava Platão, ou então ela poderia ser acreditada quando a mente de Deus, como acreditava Agostinho. Ela poderia vir tanto do universo impessoal, como Platão acreditava, ou da mente de Deus, como Agostinho. Nesses dois casos, irmãos, a essência precede a existência. De acordo com Aristóteles, haveria uma série de coisas que precedem a existência de uma escultura. Então imaginem uma escultura, irmãos. Existem várias coisas que precedem. O material do qual ela é feito, o escultor que faz a escultura e também a forma ou essência segundo a qual ela é feita. Temos, por exemplo, o Moisés de Michelangelo. Aí pode pôr a imagem, por favor, Adriano.
Obrigado. A escultura de Moisés, ela existe porque o personagem bíblico a quem ela se refere existiu. A essência da escritura precede a sua existência. Esse raciocínio ele foi naturalmente aplicado pelos filósofos clássicos, medievais e modernos à realidade como um todo, incluindo o homem, a essência antes da existência. Embora muitos desses filósofos eles divergissem na natureza humana, todos eles concordavam que se o homem existe, é porque previamente essa natureza humana existiu. Os existencialistas, eles conheciam esse entendimento comum, mas para eles, embora a máxima de que a essência precede a existência pudesse ser aplicada a objetos materiais, então a madeira, os animais, a várias coisas que nós vemos na natureza, ela não poderia ser aplicada ao ser humano. Então, todas as coisas existem a sua essência antes da existência, existe a essência antes da existência. Mas o ser humano não. O ser humano seria primeiro a existência, depois a essência. Nós seríamos, irmãos, singularmente os seres o qual a existência precede a existência. Ou seja, nós primeiros existimos e então, sem qualquer referência a um modelo anterior construído, construímos quem nós somos. O sentido da vida, para os existencialistas, só pode ser dado por ele mesmo, após ele decidir o que ele quer ser. O ser humano é um ser completamente livre de influências, seja elas químicas, físicas, naturais ou até mesmo sobrenaturais. Ele decide o que quer ser e como ele deve viver. Mas qual que é a origem disso, irmãos? Como que isso surgiu? A resposta disso, irmãos, nós obtemos quando nós olhamos um pouco ao cerne, ou seja, ao coração do existencialismo, que é o nosso próximo ponto. A razão que o existencialismo ele teve uma dificuldade com a aplicação desse entendimento ao homem, ela é dupla e tem a ver com as crenças religiosas. A primeira é que o existencialismo contemporâneo ele não concebe a existência de Deus, de um Deus pessoal, de um Deus transcendente. Para Sartre, Deus não existe. Logo, não há nenhuma ideia anterior para o ser humano. Não há nenhum plano para o ser humano, não há nenhum propósito. Adriano, pode passar, por favor? Isso, pode deixar aí, por favor. Obrigado. Por essa razão, irmãos, ele também não pode conceber a ideia de que o homem tenha sido criado a partir de um modelo anterior. Sartre não conseguia conceber essa ideia. Como é o caso que nós temos na fé cristã, que o homem veio, que é formado à imagem e semelhança de Deus, como nós lemos aqui na Bíblia. Desse modo, irmãos, a ideia de que o ser humano é um projeto em aberto, que não pode ser definido antecipadamente, mas apenas a partir daquilo que ele mesmo diz e faz de si mesmo, é para o existencialismo uma questão de coerência. Aí veja o que o próprio Sartre fala em um dos seus livros, abre aspas. O existencialismo ateu que eu represento é mais coerente. Afirma que se Deus não existe, há pelo menos um ser no qual a existência precede a essência. Um ser que existe antes de poder ser definido por qualquer conceito. Este ser é o homem. Ou como diz Heidegger, a realidade humana. Sartre, no seu livro chamado O Existencialismo é o Humanismo. Deixa eu ler. Nossa. Sim. Claro. Exatamente. Exatamente. A essência precede antes da existência. Exatamente. É isso que eu estou dizendo. Isso. Ele vai torcer isso aí. Exatamente. O homem não de si, ele define o que ele é. Exatamente. Nega Deus aí. É esse ponto. A gente vai chegar nele, pastor. Nós podemos ver, irmãos, então, que o ceticismo ele está ligado diretamente com o existencialismo. Ou seja, o existencialismo ele começa com uma clara rebelião contra Deus. A pessoa que se denomina existencialista, ela se levanta contra a ideia de Deus e de que Deus criou o homem para ser o que Deus planejou que ele fosse. A segunda razão
que o existencialismo está comprometido com um ideal idólatra de liberdade. Pode passar, por favor, Adriano. Pode passar mais um. Obrigado. Então, o existencialismo ele está ligado com esse ideal idólatra de liberdade. Uma das implicações de assumir que a essência precede a existência, como no pensamento tradicional, é que o objeto existente ele é limitado. Desculpem, irmãos. Assim, a essência, ou seja, o modelo segundo o qual algo é feito, é normativo a relação à sua existência. Passa, por favor, Adriano. Nós voltamos no exemplo do Moisés de Michelangelo. É a escultura. O Moisés de Michelangelo, ele é feito dessa maneira, ele não é por acaso. Dentre outras coisas, ele é o que é porque é uma correspondência entre a imagem esculpida no bloco de mármore e a figura que ele representa. Denominar, se nós chegarmos aqui e falar que essa escultura, que o Moisés de Michelangelo, é uma ponte japonesa, você fala, não, isso é uma ponte japonesa, e esperar enxergar nele qualquer outra coisa que não fosse uma ponte japonesa, seria uma insanidade a gente fazer isso. E a razão disso é muito simples, irmãos. A escultura que nós vemos aqui, ela foi feita a partir de um modelo prévio que a limita. O entendimento histórico de que o homem, como todos os demais, seria um ser no qual a essência precede a existência, implica que o entendimento de que a liberdade humana é relativa. Os filósofos clássicos entendiam que a liberdade ela consiste na conformidade com a essência. Você está tendo liberdade quando você vive conforme a sua essência. Ou seja, ser livre seria escolher se adequar ao modelo do qual você foi criado. Os filósofos existencialistas, porém, eles tinham um outro ideal de liberdade. Para eles, ser livre era efetivar a sua própria vontade, sem qualquer restrição. Por isso, eles também não puderam aceitar a máxima tradicional e promoveram, então, a sua alteração radical. Foi, então, para garantir o espaço de absoluta autonomia que eles postularam ser o homem, aquele o qual a existência precede a essência. Por essa negação completa da existência de Deus, ou que o homem foi criado por Deus, eles buscam, então, essa autonomia. Então, essa ideia idólatra na qual o existencialismo está apoiado, ele faz com que o homem acredita que ele deve ser o seu próprio Deus, e que ele cria seus próprios caminhos, e que ele define a sua própria essência. Assim, irmãos, o que está no coração do existencialismo é uma busca por uma autonomia completa, principalmente uma autonomia de Deus. Mas isso que nós estamos trabalhando, o existencialismo e tudo, qual que é a relação disso com a Bíblia? Nós podemos começar dizendo, irmãos, que a base do existencialismo está claramente ligada ao ateísmo, à negação da existência de Deus. E, por consequência, a crença de que o universo existe por si mesmo e em si mesmo. Veremos que esses pressupostos são contrariados pela Bíblia, irmãos. Gênesis 1 ensina 3 verdades que nós trabalharemos aqui, irmãos, que colocam o existencialismo em xeque e mostra que ele é incompatível com a fé cristã. Pode passar, por favor. Pode pôr as 3, por favor. Que é que Deus existe, a realidade foi criada e que Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra. Voltem então, irmãos, em Gênesis capítulo 1. Nós leremos agora apenas o verso 1. Gênesis capítulo 1, verso 1. Diz assim, irmãos: No princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia começa com essas palavras, irmãos. No princípio criou Deus. A Bíblia não discute a existência de Deus, mas ela trata dela como pressuposto. E dele e de Deus deriva todas as conclusões. Abramos agora em Colossenses. Em Colossenses capítulo 1, verso 15 a verso 17.
Diz assim: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é antes de todas as coisas. A Bíblia, irmãos, ela não discute a existência de Deus. A existência de Deus é um fato. É um fato. Algumas pessoas costumam estranhar esse tipo de procedimento, desse tipo de pensamento. Mas por que as pessoas têm dificuldade? Porque nós, irmãos, nos dias de hoje, nós temos uma mentalidade muito antropocêntrica. Ou seja, o homem está no centro do universo. Ou então que nós somos a medida de todas as coisas. Na prática, irmãos, a coisa é muito mais simples. Um Deus que seja de fato Deus, ele não pode vir em qualquer outro lugar que não seja o primeiro. Ele é o alfa. Ele está antes de todas as coisas. Mas, irmãos, há mais verdades ainda no capítulo 1 de Gênesis. Voltemos lá. Ainda no verso 1. Nós temos o nosso segundo ponto. A realidade foi criada. Essa, irmãos, é a segunda verdade ensinada em Gênesis 1. No primeiro verso nós estamos ainda, irmãos. E não se pode deixar de perceber a abrangência da atividade criacional que nós temos aqui. Deus expressa por meio desse primeiro versículo da Bíblia que no princípio Deus criou os céus e a terra. E é importante lembrar, irmãos, que essa declaração, ela inclui o homem. Gênesis 1, 26 a 28 deixa claro isso. Assim como todos os seres existentes na realidade. Nós viemos à existência como resultado da ação criacional de Deus. Então, apesar de Sartre e assim como os filósofos existencialistas tentarem negar a essência do ser humano, nós vemos claramente aqui, irmãos, o homem, a essência do ser humano veio antes da existência do homem. E aí passamos para o nosso último ponto, irmãos, que Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra. Essa, irmãos, é uma das maiores ênfases de Gênesis 1 e 2. A dinâmica dessa passagem é marcada pela forma como Deus criou tudo, que é sempre dita de "e disse Deus". Nós podemos ver isso no verso 3, "e disse Deus, haja luz e houve luz". No verso 6, "e disse Deus, haja firmamento e houve firmamentos". Disse também Deus. Então nós vemos essa dinâmica da palavra do Senhor, que antecede todos os atos criacionais. A analogia da fé indica que o uso dessa fórmula tem a ver com o agente criacional. Vamos abrir nossas Bíblias em João, no Evangelho de João, capítulo 1, irmãos. A identificação que nós vamos ver aqui no capítulo 1 de João, imediata que o prólogo do Evangelho de João faz entre a palavra, que foi usada na criação, em Gênesis 1 e 2, e a pessoa de Cristo. E é bastante sugestiva quando nós vermos o nosso texto. Vamos ler, nós leremos o verso 1 a 5. Diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. O verbo aqui, irmãos, está trazendo Cristo. E ao trazer Cristo, irmãos, isso nós vemos quando nós pegamos que o verbo estava no princípio com Deus, que foi através dele que todas as coisas foram feitas, por intermédio dele. Quando nós voltamos para Gênesis, nós temos uma outra leitura, irmãos, porque isso nos traz algumas implicações. E a implicação mais fundamental que nós podemos tirar, irmãos, é de que a natureza, a realidade, tudo que foi criado,
ela possui uma natureza pessoal. Essa é a explicação para a nossa experiência de sentido. Quando a Escritura afirma que Cristo é a palavra criadora, ela alude, por implicação, à questão do sentido. Uma das aplicações fundamentais dessa afirmação é de que a realidade ela não foi criada vazia de significado, para depois ser dado um significado. Como sugere várias correntes filosóficas contemporâneas e, mais popularmente, o existencialismo. As coisas não foram criadas sem sentido, irmãos. Pelo contrário, todas as coisas elas foram criadas e elas têm um significado por ocasião do ato criador. E ela tem, portanto, um sentido prévio. Ela tem um sentido que traz antes da criação e traz a existência real e significado, independente de qualquer relação necessária com o sujeito humano. Ela não depende de uma existência para depois ter um significado, mas ela traz o seu significado antes mesmo da sua existência. Isso, irmãos, é verdade para os seres inanimados, para a natureza, para os animais, mas também para nós próprios, irmãos, os seres humanos. Nós somos criados pela palavra de Deus, como tudo o mais que foi criado. E isso significa que, embora sejamos singulares, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós não existimos à parte de um significado previamente estabelecido. Não é como se todas as coisas tenham significado antes e agora nós, como somos diferentes, nós temos um significado, nós existimos depois nós decidimos o nosso significado. Nós, irmãos, desfrutamos de uma certa liberdade na construção de que nós somos. Isso é verdade. Nós temos um certo level de autonomia, não de autonomia, de liberdade, porque nós não temos autonomia. Autonomia nós não temos. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E nós somos mais livres e mais realizados na medida em que nós vivemos como tal. Quando nós vivemos conforme a nossa essência, o modelo que foi programado para nós. Concluindo então, irmãos, a existência preceder a essência, por meio dessa máxima, o existencialismo, ele pretende garantir o espaço para a autonomia humana, que é sustentada pelo seu ateísmo. Está intimamente ligada com o seu ateísmo, intimamente ligado com a negação da existência de Deus. A Bíblia, no entanto, ela nos diz que nós somos criaturas vivendo num mundo criado, que tem sentido, e que ele foi previamente estabelecido pelo seu Criador, que é Deus. Nós, irmãos, nós não somos deuses. Não somos nós que decidimos o que nós vamos ser ou como nós vamos viver. Nós somos criaturas, criadas à imagem e semelhança de Deus. De um Deus perfeito, um Deus que nos deu sentido, que nos deu propósito antes mesmo da fundação do mundo. Irmãos, pensem agora nas 3 perguntas que eu fiz no início da aula. Quem é você? De onde você veio? Para onde você está indo? Reflita sobre o que nós escutamos aqui hoje e sobre essas questões. Para nós encerrarmos, irmãos, eu vou deixá-los com mais 2 questões. Põe só a primeira, por favor, Adriano. Obrigado. Você crê que nós vivemos numa realidade criada por Deus? E lembre, irmãos, como nós vimos na nossa lição sobre o ateísmo, que não é apenas expressar, não é apenas falar assim, não, eu creio, mas principalmente a maneira como você vive. Então pergunte, irmãos, para você mesmo. Põe a segunda pergunta, por favor, Adriano. Eu vivo na certeza de que as coisas são como Deus diz? Ou eu forço para que elas sejam como eu gostaria que elas fossem? Ou eu tento sair dos planos de Deus, do modelo de Deus? Não acredite, irmãos, na mentira de que nós podemos fazer tudo o que nós queremos, que nós somos livres, que nós vamos decidir o que nós somos, o que nós queremos. Pregue para você mesmo, irmãos, a verdade de que tudo o que Deus fez e faz é bom. E encare a sua condição como criatura. Nós não somos criadores, irmãos, nós somos criaturas. Lembrando de que em Cristo você pode experimentar, em parte,
algo da natureza divina. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Livra-nos, Senhor, do pensamento desse mundo, Senhor. Desse pensamento que nós somos donos de nós mesmos, que nós não fomos criados pelo Senhor, que nós somos livres, autônomos. Que tire de nós esse sentimento do nosso coração, que nós somos livres, que nós não precisamos de nada, nem de ninguém, nem do Senhor, ó Pai. Nos livra desse pensamento, Senhor. Transforma os nossos corações, nos dê entendimento, Senhor, que nós somos criados pelo Senhor por um propósito, para gloriar o Teu santo nome, Senhor. Nos ajuda, nos dê esse entendimento, Senhor. Não nos deixe, ó Pai, que nós caímos por essas vãs filosofias que estão no mundo, ó Pai. Não só do existencialismo, Senhor, mas todas elas que nós vemos presentes nos nossos dias de hoje, ó Pai. Seja conosco, Senhor. Nos liberta desses pensamentos, ó Pai. Que o nosso pensamento seja apenas o Senhor, ó Pai. E glorificar o Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém.